Bem-vindos ao segundo período. Hoje iniciaremos o módulo A, onde abordaremos o sistema cardiovascular, um sistema muito importante na prática clínica de vocês, que influencia diversos outros sistemas que vocês irão estudar, como o sistema respiratório e sistemas que já foram estudados, né, no primeiro período. Dentro deste módulo, iremos ver o exame físico cardíaco, aprender sobre o exame dos pulsos, rever sobre a aferição da pressão arterial, que já aprendemos no primeiro período, entender como que funcionam os sopros cardíacos e como a gente vai examinar esses pacientes que apresentam esses sopros cardíacos, essas alterações na ausculta cardíaca, e aprofundar mais um pouco no sistema, no interrogatório sintomatológico do sistema cardiovascular. Hoje o nosso foco, né, o foco da nossa aula é o exame físico do coração, mas iremos abordar também um pouco sobre a anamnese do sistema cardiovascular. Então, os objetivos de aprendizagem dessa aula: identificar os órgãos que compõem o sistema cardiovascular, compreender a anatomia do coração e dos grandes vasos e suas relações anatômicas, como que esses órgãos e quais os outros órgãos estão relacionados dentro da cavidade torácica. Definir o ciclo cardíaco e as etapas que fazem parte do ciclo cardíaco. Então, eu chamo a atenção para esse objetivo, não é o foco da nossa aula estudar a fisiologia cardíaca, mas é fundamental, né, que vocês entendam a anatomia e a fisiologia para compreender e realizar um exame físico melhor. Elaborar uma anamnese direcionada ao sistema cardiovascular. A gente vai aprender um pouco na nossa aula de hoje, o que a gente deve ver e o que a gente não pode deixar de esquecer na anamnese do sistema cardiovascular. Listar os principais sinais e sintomas relatados por esses pacientes em uma anamnese direcionada para o sistema cardiovascular. Executar a inspeção torácica com foco no precórdio, lembrando que o tórax não tem só coração, tem pulmão, tem outros órgãos. Então, o nosso foco hoje é o exame físico cardíaco, tá? Executar a palpação torácica com foco no precórdio, definir ictus cordis, executar a palpação do ictus cordis, definir frêmito cardiovascular, definir bulha cardíaca, primeira bulha, B1, né, e segunda bulha, B2, executar a ausculta cardíaca fisiológica. Aqui a gente não vai aprender a ausculta cardíaca alterada, tá bom? Identificar os focos na ausculta cardíaca e reconhecer a anatomia de superfície onde se localizam esses focos. É importante o link com a disciplina de anatomia, porque vai facilitar a vocês, como eu disse, examinar e realizar um exame físico correto. Lembrando que antes da gente começar, como a gente sempre fez desde o primeiro período, quando a gente aborda um sistema, a gente sempre tem que aplicar um método clínico naquele sistema. Então, o que é um método clínico? É a anamnese junto com o meu exame físico, né? Dentro do exame físico cardiovascular, então eu vou ter uma anamnese direcionada para este sistema e no meu exame físico eu vou focar na inspeção, na palpação e na ausculta, tá? Na anamnese, então, é importante a gente definir a identificação daquele paciente. Então, por exemplo, saber o sexo, a idade, né? Os antecedentes pessoais e familiares, os hábitos de vida, as condições socioeconômicas e culturais, isso tudo influencia no meu sistema cardiovascular. Existem algumas doenças prevalentes em cada faixa etária, o modo como aquele paciente, o estilo de vida como aquele paciente tem, influencia,
né, em algumas comorbidades, em algumas patologias também, e as condições socioeconômicas e culturais. Por exemplo, nos jovens, nas crianças, né, quem for passar aí na pediatria, examinar esses pacientes, vão observar que a maioria dos pacientes cardíacos, eles apresentam uma cardiopatia congênita, apresentaram ou apresentam uma cardiopatia congênita, né? Lembrar da febre reumática, que também é presente, que é frequente nessa faixa etária, né, das doenças reumáticas que podem gerar degeneração valvar e, e acometer o sistema cardiovascular desses pacientes. Na faixa etária aí dos 20 aos 50 anos, é importante a gente chamar atenção para a hipertensão arterial sistêmica, a doença de Chagas. Então, por exemplo, se aquele paciente é nativo de uma região endêmica de Chagas, a gente tem que investigar. Aquele paciente pode chegar com a cardiomegalia, pode ser que ele tenha Chagas. Então, a gente não pode deixar passar, né? Essa doença essa doença infecciosa. Quando o paciente ele tem uma idade maior do que 50 anos, a gente começa a pensar na doença arterial coronariana, né, nas dislipidemias que podem estar interferindo aí no sistema cardiovascular. O sexo é importante, o sexo feminino, normalmente a gente vê prevalência nas lesões mitrais, e no sexo masculino, acima de 45 anos, maior prevalência de aterosclerose. O fator racial é importante, né? A raça negra tem maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica precoce e com evolução grave. Normalmente, esses pacientes fazem uso de vários antihipertensivos para controle dessa comorbidade. É importante a gente, como eu disse anteriormente, definir a naturalidade, o local de residência desse paciente, por conta dessas doenças endêmicas que podem acometer o sistema cardiovascular. Os hábitos de vida, por exemplo, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, isso tudo influencia, né, na questão do coração, do sistema cardíaco. Na queixa principal, é importante a gente identificar alguns sinais e sintomas que o paciente vai relatar. Muitas das vezes eles não vão chegar falando, eu estou com uma cianose. Como a gente já viu, eles vão relatar de maneira informal. E a gente tem que ter em mente quais são esses sinais e sintomas que a gente tem que abordar, esses sintomas guia, né, que a gente tem que abordar e detalhar de forma específica na minha história da doença atual. Dentre eles são a dor cardíaca, as palpitações, aquele paciente que chega falando que está com a batedeira no peito, é muito comum, né, a gente ouvir isso no pronto-socorro. A dispneia, a falta de ar, a sensação de sufocamento, é comum a gente ver isso não só relacionado com o sistema cardiovascular, mas também no sistema respiratório, a gente vai aprofundar. Tosse e expectoração também, frequente no sistema respiratório, mas que pode ter também no sistema cardiovascular. A mesma coisa da hemoptise. O desmaio, a lipotímia e a síncope, a gente vai definir mais à frente o que é, as alterações do sono, cianose, e aí o paciente fala, eu fiquei roxo, ou a mãe fala, o meu bebê ficou roxinho, né? Ficou com a boca roxa por algum fator. O edema, que a gente já estudou, e aqui a gente pode ter edema de causa cardíaca, de etiologia cardiovascular, astenia e posição de cócoras. O que é isso? É um modo como o paciente fica, né? Porque está sentindo dor, né?
Ele já relata isso para vocês. Na dor torácica, pessoal, é importante a gente definir que, quando a gente fala de dor torácica, a gente não está só pensando em coração. Existem vários outros órgãos que estão presentes dentro da cavidade torácica e que a gente também tem que pensar, como, por exemplo, a pleura, a membrana que reveste o pulmão, o esôfago, a aorta, o mediastino, o estômago e a própria parede torácica. A gente pode ter deformidades osteomusculares, né? Alguma lesão traumática nessa parede torácica, que esse paciente pode referir dor. Lembrar que dor precordial e dor cardíaca não são sinônimos. Apesar do coração estar localizado no precórdio, a dor cardíaca não é sinônimo de dor precordial. Lembra que a gente já estudou, quando a gente está analisando uma dor de uma víscera, por exemplo, a gente tem a chamada dor referida, né? A víscera, ela não consegue sentir dor. A gente já estudou isso na questão da, da inervação, tanto do sistema nervoso somático, como o autônomo, e como que esses receptores, esses neuroreceptores, eles vão se conectando e o paciente ele pode sentir dor referida, né? Não necessariamente a minha dor cardíaca, ele vai estar ele vai estar referindo ali naquela região do precórdio. Ele pode estar referindo em outros locais do corpo. A dor da isquemia miocárdica é importante a gente saber o que é. É quando ocorre uma hipóxia celular. O que é hipóxia celular? Falta de oxigenação para aquele tecido, né? E pode ocorrer de duas formas. Ou porque eu interrompi o fluxo de alguma maneira, por exemplo, um trombo que ocluiu aquela artéria coronariana, de levar sangue, de levar fluxo sanguíneo, oxigênio para aquele coração, ou porque aquele coração ele aumentou a atividade cardíaca e ele não está conseguindo gerar suprimento sanguíneo, né? Gerar fluxo sanguíneo para irrigar aquele trabalho aumentado. Então, aí a gente tem uma hipóxia celular. Na maioria das vezes, a gente se depara com a aterosclerose coronariana, é a principal causa. A localização dessa dor normalmente é retroesternal, e aí a gente pode ter a dor referida, que tem a irradiação, como eu disse anteriormente, né? Presente nos pavilhões auriculares, maxilar inferior, nuca, região cervical, membros superiores, ombros, região epigástrica. Lembrar, né? Sempre falo para os meus alunos da dor do infarto agudo do miocárdio, dessa isquemia miocárdica, da dor não específica, né, da dor atípica, que pode ser nas mulheres e nos idosos. Então, um paciente que está com epigastralgia, que já fez analgesia, já tratou aquela epigastralgia, não melhora, voltou no pronto-socorro, a gente tem que pensar numa isquemia de parede inferior aí do, do miocárdio. E a região interoescápulo-vertebral. É comum a gente observar o paciente referindo dor nessa região, tá bom? A gente tem que definir, quando ele fala de dor, o caráter ou a qualidade dessa dor, se ela é constritiva, se ela é lacinante. Aqui, normalmente essa dor é em aperto, tá? A duração é importantíssimo, e aí normalmente a gente tem aquela dor anginosa, que dura de 2 a 3 minutos, e a gente pode definir a angina se ela é estável, aquela dor que ela dura menos de 20 minutos, ou se ela é instável, aquela dor maior de 20 minutos. A intensidade
E aí a gente pode utilizar aquela escala analógica de dor, perguntar para aquele paciente se ela é leve, moderada ou intensa, dar uma nota de 0 a 10 e observar, né, o que o paciente vai relatar. Normalmente essa dor ela é de moderada a intensa, tá bom? Questionar também os fatores de melhora ou piora, ou seja, os desencadeantes e os atenuantes para essa dor. Por exemplo, o esforço físico, emoções, taquicardia, frio, ou, por exemplo, aquele paciente que fez uma refeição copiosa, né? Uma refeição de grande volume, necessita de um fluxo, um desvio do fluxo sanguíneo para o sistema gastrointestinal. Então, esse paciente pode falar que essa dor, ela aumentou, né? Depois desses fatores desencadeantes. Atenuantes, ele pode falar, olha, em repouso melhora. Com o uso do meu remédio, o vasodilatador melhora, tá bom? Importante a gente perguntar também os sintomas associados, náuseas, vômitos, sudorese e fria. A dor de origem pericárdica também é importante, a gente é comum nesse sistema cardiovascular, no coração. Lembrar que o pericárdio é essa membrana que reveste o coração, a gente tem o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. E dentro, né, entre essas duas membranas, a gente tem um espaço virtual, onde passa o líquido pericárdico, para impedir com que ocorra atrito dessa víscera com órgãos adjacentes e com a parede torácica. Essa é a função do pericárdio. A dor pericárdica, normalmente, ela é localizada na região retroesternal, junto da reborda esternal esquerda, possui radiação para o pescoço e costas, também pode ser definida como uma dor característica em aperto, peso e opressão, pode ter duração de várias horas, normalmente ela é classificada como uma dor intensa, e pode ter fator desencadeantes também, como aumento da respiração. Então, se eu respirar essa dor, ela fica mais intensa, né? Se eu ficar em decúbito dorsal, também piora, deitado com a barriga para cima, lembrando. Com os movimentos na cama, pode piorar com a deglutição e com o movimento do tronco. Fator atenuantes, né? Como que esses pacientes falam que melhora esse tipo de dor? Se ele inclina o tórax para frente e se ele tem uma posição gênito-peitoral, né? Se ele fica na posição gênito-peitoral, também melhora essa dor. A dor de origem aórtica, a gente vai falar um pouquinho quando a gente for aprofundar um pouco, quando a gente vai falando de sistema vascular, especificamente, mas já adiantando, é uma dor de localização retroesternal ou face anterior do tórax. A irradiação normalmente ocorre para o pescoço, na região interescapular e ombro. Possui um caráter ou qualidade lancinante, tá? Que já não é mais aquela dor em aperto. A intensidade, normalmente, ocorre de início súbito, muito intensa, né? A patologia mais frequente que tem essa dor de origem aorta é a dissecção de aorta, né? Durante a crise dolorosa, o paciente fica inquieto, ele deita, ele levanta, revira-se na cama, adota posturas estranhas, comprime o tórax com o travesseiro. Enfim, ele fica inquieto por conta da intensidade dessa dor. As palpitações ou as batedeiras no peito, né, que esse paciente chega falando aí no pronto-socorro para a gente, é a percepção incômoda do batimento cardíaco. Ele percebe que aquele coração está batendo de forma mais acelerada e que está incomodando ele de alguma forma. Nem sempre significa arritmia cardíaca, tá, pessoal? E normalmente é classificado em 3 tipos: nas palpitações de esforço, nas alterações do ritmo cardíaco. Então, por exemplo, aquele paciente que tem uma fibrilação atrial, um flutter atrial, tá?
um ritmo cardíaco alterado, isso daí pode estar relacionado com essa palpitação. Ou transtornos emocionais também, o paciente ele está passando por uma psicose, e aí isso pode aumentar a frequência cardíaca e ele perceber e referir a palpitação para a gente. A dispneia, essa sensação de falta de ar, de desconforto respiratório, ela vai ser abordada também no sistema respiratório, mas aqui a gente não pode deixar de falar por conta da insuficiência cardíaca. O paciente que apresenta insuficiência cardíaca, o coração ele fica insuficiente, então o fluxo sanguíneo para o pulmão, ele também está um pouco prejudicado, e aí esse paciente pode estar referindo uma falta de ar, uma dificuldade, né? Uma sensação de não estar conseguindo respirar. A dispneia, ela pode ser subjetiva, ou seja, aquele paciente ele refere esse sintoma para a gente, ou ela pode ser objetiva. A gente observa isso no nosso exame físico. Por exemplo, com ataque apneia, aumento da frequência respiratória, né? E o uso da musculatura acessória. O que que é isso? O esforço respiratório. Ele utiliza a musculatura do tórax para ajudar ele na questão da respiração, né? Então, a gente vê o esforço respiratório desses pacientes. A dispneia, ela pode ser classificada como dispneia de esforço aqui dentro do sistema cardiovascular, ou seja, se aquele paciente faz grandes esforços, né? A dispneia é de grandes esforços. Ele leva uma atividade física comum, não provoca fadiga excessiva, dispneia ou palpitação. Nos médios esforços, atividade física comum provoca fadiga, dispneia, palpitação ou angina. Nos pequenos esforços, o paciente ele é confortável em repouso, menos que a atividade física normal causa fadiga, dispneia, palpitação ou angina. Já a dispneia em repouso, o paciente está em repouso, ele não está realizando exercício nenhum, demanda de oxigênio nenhum, então ele tem uma dispneia contínua, mesmo que em repouso. A dispneia em decúbito, normalmente esse paciente ele refere quando ele está na posição deitada, o paciente eleva a cabeça e o tórax, adota uma posição semi-sentada, ele fica inquieto. Quando a gente tem a fase mais avançada, quando a dispneia se torna muito intensa, o paciente ele é forçado a sentar na beira do leito. Aí a gente chama de ortopneia, né? Ele muda a posição de acordo com esse desconforto respiratório da posição anterior. Ocorre muito frequente na congestão pulmonar pelo retorno venoso dos membros inferiores. A dispneia paroxística, ela ocorre mais à noite. Ele desperta com essa intensa dispneia, esse intenso desconforto, sufocação, tosse, opressão torácica, pele fria e pálida, sudorese, taquicardia, pode apresentar sibilos e tosse espumosa. Então, pessoal, quando a gente está falando de dispneia dentro do sistema cardiovascular, a gente tem que pensar em insuficiência cardíaca. Então, se aquele coração ele está insuficiente, obviamente, né, vocês vão estudar na anatomia, vocês vão observar a relação direta do coração com o pulmão. Então, se o coração está insuficiente, ele não está trabalhando muito bem, isso vai afetar de forma direta no sistema pulmonar. Então, vamos para o nosso exame físico. Então, no nosso exame físico, sempre é importante a gente sistematizar, tá? Como que a gente vai fazer o exame físico daquele paciente? Então, olha só. Quando vocês forem, né, pro campo de estágio de vocês, ou pro evangélico, ou pro hospital infantil, é importante vocês trazerem com vocês tudo aquilo que a gente aprendeu
antes de realizar o exame físico desse paciente. Então, se apresenta, fala quem você é. Olha, doutor, olha, seu João, meu nome é José, eu sou acadêmico de medicina da Multivix, eu vou realizar o exame físico do senhor, ou, se estiver na pediatria, eu vou realizar o exame físico da criança, fala com a mãe ou com o acompanhante. O senhor me permite, pede permissão para o paciente, tá? Explica que o procedimento não é invasivo, higieniza as mãos. Então, por exemplo, aqui lá no hospital, a gente não vai brincar de higienizar as mãos, falar, verbalizar de higienizar as mãos. Vocês vão ter que realizar de forma correta, tá? Então, ir no ambiente, na pia, lava a mão, higieniza a mão antes de realizar o exame físico desses pacientes, tá? Então, no exame físico cardíaco, a gente pode estar realizando a inspeção e a palpação de forma simultânea. Por quê? Porque esses achados semiotécnicos tornam-se mais significativos quando eles estão sendo analisados em conjunto. Então, me sugere algo, me direciona para algo quando eu estou realizando a inspeção e a palpação junto. Então, a inspeção, eu vou fazer uma inspeção geral da parede torácica, principalmente observando o precórdio, pesquisar abaulamento, analisar o ictus cordis, análise de batimentos visíveis ou palpáveis, tá? E a pesquisa de frêmito cardiovascular. Na inspeção geral, a gente vai observar se aquele tórax ele tem alguma alteração, alguma irregularidade na integridade da parede torácica, se ele tem alguma deformidade, alguma lesão de pele, alguma alteração de cor, cicatriz. A gente pode observar também a turgência de jugular, a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, tá bom? Quando a gente estiver falando do sistema vascular. Então, já adiantando, isso reflete a elevação das pressões de enchimento das câmaras cardíacas direita, que leva a uma diminuição do retorno venoso, e aquele paciente ele fica com a jugular túrgida, né? A gente vê uma turgência mesmo da jugular. E as telangiectasias torácicas, que são essas microcirculações que a gente observa na pele desse paciente, pode falar a favor, né, de alguma alteração do retorno venoso desse doente. Inspeção e a palpação, a gente pode avaliar o abaulamento no precórdio. Então, a gente vai observar o precórdio em duas incidências, tanto frontal quanto tangencial. Então, normalmente, a gente pede o paciente para ficar em pé e observa o precórdio na frente e na lateral, né? E na forma tangencial, a gente pede o paciente para ficar deitado e observa se tem ou não algum abaulamento. Então, o que pode causar abaulamento, né? Um aneurisma da aorta, cardiomegalias, então aquele coração grande, algum derrame pericárdico, então eu tenho um acúmulo de líquido ou de sangue ali dentro do saco pericárdico, aquele coração também, aquele área cardíaca, né, vai aumentar. Alguma alteração da caixa torácica, por exemplo, uma deformidade óssea, que faça com que eu observe um abaulamento aí nessa região do precórdio. Normalmente, quando a gente possui um abaulamento, a gente está observando que o ventrículo direito pode ser causa dessa etiologia, né?
o ictus cordis, ou choque de ápice de ponta, é onde o coração ele vai chocar a parede torácica e a gente consegue localizar essa região durante a palpação, tá? Então, a gente vai avaliar o ictus cordis em relação à localização, à extensão, à mobilidade, à intensidade e o tipo da impulsão, o ritmo e a frequência. Isso é importante a gente definir no ictus cordis. O ictus cordis ele vai variar a sua localização de acordo com o biotipo daquele paciente. Nos pacientes longilíneos, o ictus cordis ele está localizado no sexto espaço intercostal esquerdo, cerca de 1 ou 2 centímetros medial da linha hemiclavicular esquerda. No mediolíneo, a gente tem exatamente, né, na interseção, no cruzamento da linha hemiclavicular esquerda com o quinto espaço intercostal esquerdo. Nos indivíduos brevilíneos, a gente vai deslocar um pouquinho para lateral, ou seja, para fora. Mais lateral, cerca de 2 centímetros da linha hemiclavicular esquerda, situando na direção do quarto espaço intercostal esquerdo. O ictus cordis, a gente pode avaliar o deslocamento. Então, o deslocamento do ictus cordis pode indicar uma dilatação ou uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. A hipertrofia do ventrículo esquerdo não repercute sobre o ictus cordis, tá, pessoal? A extensão a gente pode determinar através da palpação de quantas polpas digitais a gente consegue palpar ali naquele ictus cordis. Normalmente, no ictus normal, a gente tem de 1 a 2 polpas digitais, cerca de 2 a 3 centímetros. E no caso de hipertrofia ventricular, são necessárias mais do que 2 polpas digitais, né? Cerca de 3 a 4 polpas. A gente consegue observar os pacientes que apresentam hipertrofia ventricular. Em relação à mobilidade, a gente pode marcar o local onde a gente palpou aquele ictus cordis no paciente decúbito dorsal e depois a gente pode pedir esse paciente para ficar em decúbito lateral, ou direito ou esquerdo. E aí a gente vai avaliar a mobilidade desse ictus nessas posições. Nas condições normais, o ictus ele se desloca cerca de 1 a 2 centímetros. A intensidade, ela pode ser variável, né? Então, como que a gente pode avaliar a intensidade do ictus cordis? Normalmente, a gente pode colocar a palma da mão sobre essa região do ictus, onde a gente tem uma maior sensibilidade em observar a intensidade. Na hipertrofia de ventrículo esquerdo, se encontram os choques mais vigorosos, ou seja, a força com que o ventrículo ele choca, né, com a parede torácica, ela é mais intensa, porque eu tenho mais músculo, o músculo está mais hipertrofiado, então eu tenho maior intensidade, tá bom? E aí as hipertrofias ventriculares, elas impulsionam as polpas digitais com maior vigor do que as dilatações ventriculares. Isso é um pouco, né, óbvio para vocês entenderem. Então, se o músculo está mais hipertrofiado, ele tem maior força na hora de fazer o choque com a parede torácica. Então, vocês observam maior intensidade nas hipertrofias. O ictus cordis, ele pode ser classificado em difuso, quando a área corresponde a 3 ou mais polpas digitais, ou o ictus cordis propulsivo, quando a mão que palpa, né, essa região do precórdio é levantada a cada contração. Então, você sente de forma intensa aí o choque do ventrículo esquerdo com a parede torácica.
Além do ictus cordis, a gente pode observar também alguns batimentos ou movimentos nessa região do precórdio, né? Alguns batimentos relacionados aí ao coração, óbvio. Então, a gente tem presente, na maioria das vezes, que a gente observa e palpa, é relacionada à hipertrofia ventricular direita, tá? A gente tem retração sistólica, levantamento em massa do precórdio, também relacionado com hipertrofia ventricular direita, choques valvares, cliques, pulsão epigástrica e supraesternal pode ser observado nas pessoas normais também. São esses batimentos que a gente pode observar aí durante a nossa inspeção e palpação. O frêmito cardiovascular é uma sensação tátil determinada por vibrações no coração ou nos vasos, tá? A gente pode determinar a localização desse frêmito, a situação no ciclo cardíaco, ou seja, é um frêmito que ele está mais palpável ou visível, né? Na sístole ou na diástole, a gente pode classificar esse frêmito cardiovascular em relação às cruzes, né? Como a gente já viu aí no período anterior. Na ausculta cardíaca, é importante a gente ter uma condição que facilite o examinador a realizar essa etapa do exame físico. Então, o ambiente da ausculta, ele tem que estar silencioso, tá? Tem que ser um ambiente silencioso. A posição do paciente e do examinador é importante. Instrução adequada do paciente. Então, pedir o paciente para não ficar falando na hora do exame físico. Escolher um estetoscópio que funcione e aplicar esse estetoscópio de forma correta no tórax do paciente, tá? E entender a relação dos batimentos cardíacos com a respiração. Então, tentar definir que, ao auscultar o tórax desse paciente, a gente vai ter os batimentos cardíacos e o som gerado pela inspiração e expiração que a gente vai ver no sistema respiratório. Na ausculta é importante a gente definir os focos. Então, a gente tem 4 focos principais que iremos realizar na ausculta cardíaca desse paciente: foco aórtico, foco pulmonar, o foco tricúspide e o foco mitral. A gente utilizava muito na graduação o mnemônico: A Patrícia tem medo, ou seja, A aórtico, P de Patrícia pulmonar, tricúspide tem e mitral medo, onde a gente não esquecia nenhum foco auscultatório. E aí, pessoal, é importante a gente não esquecer, tá? Os focos da ausculta não correspondem às localizações anatômicas das válvulas. Ah, eu estou ali no foco aórtico, quer dizer que a válvula aórtica vai ser aqui. Não, vocês vão ver em anatomia que é totalmente diferente, tá? Então, vamos começar com o foco mitral. Ele é bastante audível quando a gente está realizando a ausculta. Normalmente, ele corresponde ao 5º espaço intercostal esquerdo, na interseção da linha hemiclavicular esquerda, correspondente basicamente ao local do ictus cordis. O foco pulmonar corresponde ao 2º espaço intercostal esquerdo, está localizado aí no 2º espaço intercostal esquerdo, perto da borda external.
Os fenômenos originados na válvula pulmonar são audíveis apenas nesta área, tá? É importante a gente definir isso daí. O foco aórtico, ele está localizado no segundo espaço intercostal direito, junto ao externo também, perto ali do externo. E a gente tem o foco aórtico acessório, que normalmente está localizado no terceiro ou no quarto espaço intercostal esquerdo, tá? A gente pode ter esse quinto foco aí na ausculta, que é o foco aórtico acessório. O foco tricúspide, normalmente ele está localizado na base do apêndice tifoide, normalmente cerca de 1 centímetro aí na lateral do apêndice tifoide, tá? Normalmente para a esquerda um pouquinho, cerca de 1 a 2 centímetros, a gente consegue auscultar bem nesse foco. Além desses focos, a gente pode estar fazendo ausculta em outras regiões, como na borda external esquerda, borda external direita, endoápex ou mesocárdio, regiões infra- e supraclaviculares, regiões laterais do pescoço e regiões interescapulares. A gente pode estar fazendo ausculta nessas regiões com o objetivo de determinar algo dentro do sistema cardiovascular. Então, para quem ainda não se familiarizou com o estetoscópio, a gente já viu isso no período passado, mas relembrando, então, o estetoscópio, ele tem as olivas, onde a gente vai colocar no nosso aparelho auditivo, as hastes, tá? Um tubo plástico ou de borracha, que vai fazer a condução do som. Na parte superior, a gente tem a campânula, e na parte inferior, a gente tem o diafragma. Lembrando que o ambiente silencioso ele é indispensável para realizar uma ausculta cardíaca. E a gente pode realizar a ausculta em várias posições, paciente em decúbito dorsal, decúbito lateral, paciente sentado, em ortostase. Isso vai depender do que a gente está querendo avaliar. Bom, então a gente vai fazer a ausculta cardíaca e o que a gente vai ouvir, né? Então, primeiro, a gente vai definir as bulhas cardíacas. A gente vai auscultar na ausculta cardíaca as bulhas cardíacas. A primeira bulha, o B1, é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, tá? São as válvulas atrioventriculares. Coincide normalmente com o ictus cordis e o pulso carotídeo. A B1, ela tem um timbre mais grave e uma duração maior do que B2. É o TUM. Maior intensidade no foco mitral. Em metade das pessoas normais, percebem-se separadamente os componentes mitral e tricúspide, sem relação com a respiração, não patológico. Então, é o TUM. Bom, a B2, que é o tá, então, tá, 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 que é o tá, é o fechamento das válvulas semilunares, ou seja, as válvulas aórtica e pulmonar. Componente aórtico, ele é mais audível em toda a região precordial. Já o componente pulmonar, ele é mais limitado, a gente consegue ouvir mais o componente pulmonar da B2, mais no foco pulmonar mesmo, tá? A segunda bulha vem depois do pequeno silêncio, é um timbre mais agudo e mais seco do que B1. Então, é importante a gente saber sobre a segunda bulha, que durante a expiração, ambas as válvulas se fecham sincronicamente, dando origem a um ruído único. Na inspiração, o componente pulmonar sofre um retardo, ou seja, ocorre um desdobramento fisiológico da segunda bulha cardíaca. Importante a gente entender que isso é em situações fisiológicas na inspiração
E a gente consegue, e é muito comum na pediatria, né? As crianças, a gente ter o desdobramento fisiológico da segunda bolha. Nas crianças, a segunda bolha tem maior intensidade no foco pulmonar, e nos adultos e idosos, a segunda bolha é mais intensa no foco aórtico. Então, essa imagem ela é importante. Ela foi retirada do livro de Semiologia do Porto. Então, o que a gente observa? Na figura A, na primeira linha aí, a gente tem bolhas cardíacas representadas sem desdobramento. Os componentes mitral e tricúspide de B1 e os componentes aórtico e pulmonar de B2 estão unidos, ouvindo-se dois ruídos. O tum-tá. Já na segunda linha, pessoal, ou seja, a figura B, a gente tem os componentes mitral e tricúspide da primeira bolha, que ficam separados, passando-se a ouvir um ruído desdobrado, como o tlum. Isso ocorre com frequência em pessoas normais e não tem relação com a respiração. Já na terceira figura, ou seja, na terceira linha, a gente observa um desdobramento fisiológico da segunda bolha, que é o TLA, que aparece na inspiração, tá? Então, pode ter relação o desdobramento da segunda bolha na respiração, que é o TLA. Então, o paciente ele expirou, que embaixo é importante ver o movimento respiratório, e na inspiração a gente tem o desdobramento fisiológico da segunda bolha. O desdobramento de B1 ocorre em metade das pessoas normais, fenômeno não relacionado com a respiração e sem significado patológico. É importante, hein? Ah, e tá lá na questão do concurso falando, olha, o desdobramento fisiológico de B1 tem relação com a inspiração ou respiração. Alternativa falsa, tá? Não tem relação, não. Já B2 a gente observa. Então, vamos entender o que ocorre, né? Então, a gente tem na inspiração, a gente tem uma diminuição da pressão intratorácica. Então, a gente tem um aumento do gradiente de pressão entre as porções extra e intratorácica das grandes veias, tanto da veia cava superior quanto da veia cava inferior. Então, a gente tem maior enchimento do ventrículo direito, alongamento do período de contração do ventrículo direito e retardo do componente pulmonar da segunda bolha cardíaca. Então, desdobramento da segunda bolha cardíaca, né, no TLA. O aumento da capacidade de armazenamento de sangue, isso daí a gente está vendo o lado esquerdo do coração, tá, pessoal? De sangue nas veias e capilares pulmonares, dá um aumento do enchimento do átrio e do ventrículo esquerdo, podendo até diminuir. A contração ventricular esquerda não se prolonga ou está ligeiramente encurtada e o componente aórtico ocorre no mesmo tempo ou ligeiramente mais cedo. Tá bom? Então, a gente observa aí desdobramento fisiológico da segunda bolha. A terceira bolha, né, que é o TU, a gente classifica como ruído protodiastólico, ou seja, no terço inicial da sístole, possui baixa frequência, ocorre devido à vibração das paredes ventriculares subitamente distendidas pelo sangue. Observado em crianças e adolescentes e raramente em adultos, tá? Mais audível em área mitral e com a campânula, tá bom? Então, olha aí a figura aí, como que iria ficar com a terceira bolha. Tum-tato, 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 tum-tato. Isso a gente vai ver aí na próxima aula, quando a gente for falar de sopros, de B3, B4, a gente vai aprofundar mais um pouquinho isso daí.
Então, esse daqui é um vídeo, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Então, observem como o TUM ele é mais audível do que o tá, ou seja, B1 é mais audível que B2. Como que isso, como que isso ocorre, né? Então, isso que a gente vai auscultar durante a nossa ausculta cardíaca, novamente. A gente pode ter, a gente pode auscultar outros sons, como, por exemplo, sopros, ruídos, cliques, enfim, durante a ausculta, e a gente pode classificar esses sons que a gente está ouvindo durante o ciclo cardíaco. Por exemplo, eu auscultei aquele paciente tem um ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, a gente vai falar como que é essa sistematização em 2 tempos, por quê? Porque eu ouvi 2 bolhas cardíacas, ou seja, um ritmo binário, porém eu ouvi um som diferente, como se fosse um sopro. Tá? A gente vai aprofundar isso na próxima aula. E aí a gente pode classificar esse som, esse fenômeno durante o ciclo cardíaco. Então, quando eu tenho protossístole, ou seja, o som na protossístole é um terço inicial da sístole. Mesossístole, sístole, o terço médio da sístole. Telesístole, no terço final da sístole. É a mesma coisa com a diástole, tá? Na holodiástole e holossístole compreende já o período todo da diástole e da sístole, respectivamente. Ou seja, lá no finalzinho já passou toda a sístole e toda a diástole. Então, o que que a gente tira de conclusão, pessoal, dessa aula da ausculta? O que que a gente pode sistematizar? A ausculta do coração ela deve obedecer à seguinte sistematização. A gente tem que reconhecer tanto o ritmo quanto a frequência cardíaca, tomando como referência a primeira e a segunda bulha sempre, tá? Se houver arritmia, procurar identificar. Por exemplo, professor, eu auscultei aquele paciente lá no leito 15, e aí eu vi que tem alguma coisa diferente. Nosso objetivo, pessoal, é que vocês aprendam o básico, que vocês consigam aprender o que é o normal, para vocês identificar algo de alterado, tá? E aí, se houver alguma coisa alterada, falar, questionar, né? Olha, professor, não consegui ouvir o tum-tá. Eu ouvi um patatá ou um tum-tá-tum, enfim. E aí questionar para a gente como e por que está ocorrendo isso, né? Se existir uma terceira bulha, a gente tem que reconhecer esse ritmo de galope, tá? Analisar as características das bulhas cardíacas, identificar os cliques, estalidos, sopros e atritos pericárdicos e correlacionar eles com o ciclo cardíaco e relacionar os achados da ausculta com as lesões cardíacas. Então, a imagem para vocês verem como que funciona o fluxo sanguíneo, tá? Vocês vão ver isso nessa primeira semana, ainda não foi para quem tem aula segunda-feira. Não terá tempo ainda de ver a anatomia, a fisiologia, como que funciona, mas estudem para a gente rever isso nas semanas seguintes. Então, o que que a gente vai, depois de reconhecer a primeira e a segunda bulha, o passo seguinte consiste em determinar o ritmo do coração. Será que aquele ritmo cardíaco ele é sinusal? E o número de batimentos por minuto, isso é, frequência cardíaca. Então, eu vou contar em 1 minuto quantos tum-tá, tum-tá, tum-tá
aquele coração faz. Isso é a minha frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca nos adultos, normalmente, ela varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Acima de 100, a gente chama de taquicardia. Abaixo de 60, a gente chama de bradicardia, tá bom? E aí, eu vou determinar a frequência cardíaca desse paciente. Depois, na hora que eu for descrever, então vamos lá, eu vou descrever o meu exame físico cardíaco. Ritmo cardíaco regular. Por que é o ritmo cardíaco irregular? Porque eu não consegui determinar ali nenhuma arritmia. Eu consegui auscultar e ver que aquele coração está no tum-tá. Ele é binário ou tríplice, ou seja, ele tem 2 bulhas ou 3 bulhas. E aí a gente vai descrever ritmo cardíaco regular em 2 tempos, ou seja, tem 2 bulhas, ou em 3 tempos, tem 3 bulhas, né? E aí pode ser tanto a B3 quanto a B4, quando a gente fala de 3 bulhas, tá? Não necessariamente refere a B3. E possui algum sopro, algum ruído que eu consegui auscultar? Se sim, eu vou descrever no meu exame físico. E a frequência cardíaca desse paciente que eu já falei, que a gente vai contar em 1 minuto, quantos tum-tá aquele paciente tem. Então é isso que a gente tinha para falar hoje. Estudem, vocês irão tirar as dúvidas, né, em relação a essa primeira semana, com a gente, nas aulas aí, tá bom? Abraço, mais uma vez, sejam todos bem-vindos.